Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Hoje nós vamos continuar aquela nossa série de vídeos críticos ao documentário 1964, Entre Armas e Livros, do Mundo Paralelo. É Brasil Paralelo que chama, né? Você não acha que eles deviam chamar Brasil Oficial? Afinal de contas, o guru deles praticamente manda no governo atual? Também acho. Se você já sabe que esse vídeo vai ser bom, deixa aquele like querido para não esquecer mais tarde. Se você não quer nem escutar o que eu tenho para dizer, e se acha que é ruim, pode deixar o dislike que não tem problema. Tanto num quanto no outro caso, deixa o seu comentário. Pode até deixar link da Pedra Marisa, do Mando Noura, do General Kister, não tem problema. Não tem problema nenhum, na verdade, só não pode xingar, tá? O Conde Olaf não tem razão. Quem xinga é porque não tem argumento. Isso aqui é um canal de família, não admitimos palavrão. Gente, para falar sobre o assunto de hoje, que é a questão da ordem cronológica, né, e como que a ordem dos tratores aí altera o viaduto no final das contas, quer dizer, a ordem dos fatos altera a nossa percepção das causas, portanto, na exposição que o pessoal do documentário faz, eles acabam invertendo determinadas ordens e isso acaba invertendo as causas dos processos que eles estão falando. Quando os historiadores vão estabelecer o estágio atual do conhecimento sobre o passado, sobre um determinado acontecimento, por exemplo, sobre a ditadura militar ou sobre o golpe de 64, alguma coisa assim, eles têm vários critérios para chegar nisso que não é a verdade. O historiador não tem a pretensão de construir a verdade, uma verdade absoluta, até porque o conhecimento histórico, o conhecimento científico em geral, ele é provisório, ele depende das coisas novas que a gente vai descobrindo. Então, quando o historiador faz é estabelecer o que nós sabemos sobre um determinado acontecimento ou processo até aqui, qual que é o atual estágio do conhecimento. Para chegar nesse estágio de conhecimento, então vários critérios são fundamentais. O critério mais básico para a gente estabelecer isso é a ordem cronológica, ou seja, para avaliar uma narrativa de um outro historiador, por exemplo, ou dos próprios personagens daquele período, etc., o que mais a gente vai se preocupar de fazer, ou a primeira coisa, o que mais não, né, mas a primeira coisa que a gente vai se preocupar de fazer é estabelecer se essa narrativa ela segue a ordem cronológica. Porque a ordem, né, na história, a ordem dos fatos muda tudo. E a aritmética não. 2 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 2. Mas na história, se eu inverto a cronologia, eu estou interferindo na compreensão das causas. E assim eu estou mudando a explicação do processo. É exatamente o que acontece sobre as causas do golpe de 64 e as causas do AI-5 em 13 de dezembro de 1968, em que o Brasil Paralelo inverte as coisas. Outra coisa que é importante dizer é que o Brasil Paralelo ele segue uma lógica narrativa que é totalmente linear. Então ele apresenta os fatos na ordem que aconteceram. Vocês podem perceber que essa é a opção narrativa deles, né? E aí isso, ao mesmo tempo que é uma opção estética, uma opção cognitiva, ela também significa que as coisas que eu vou apresentando, eu sugiro para o meu espectador que essas coisas aconteceram naquela ordem. Olha só o cronograma das coisas que eles vão apresentando ao longo do vídeo. A 1 hora, 21 minutos e 20 segundos, eles vão dizer lá que antes de 64 já havia guerrilhas rurais. Né? O PCdoB tinha mandado militantes para a China para aprender técnicas de guerrilha, tinha organização de guerrilha nas ligas camponesas do Francisco Julião, etc. Então, vamos dizer, antes de 64 já tem guerrilha. Na verdade, não. Eu tenho treinamentos de guerrilha, eu tenho pessoas indo aprender a fazer revolução em Cuba, na China, etc. Lógico, estamos em plena Guerra Fria, né? E guerra, se queira ou não, você tem esse processo de confrontação entre uns e outros, mas eu não tenho nenhuma atividade armada, organizada, não tenho combates acontecendo, né? Eu tenho uma promessa, eu tenho uma perspectiva, só que não tem gente suficiente para que isso possa começar. As pessoas falam, não, imagina, vamos pela luta democrática, por aí esse caminho de luta armada não vale a pena. Muito pouca gente achava que efetivamente tinha que ser uma transformação social através da luta armada nesse momento antes de 64. Daí, eles, a 1 hora e 22 minutos, eles dizem assim, olha, após 31 de março de 64, começam a acontecer crimes hediondos. A 1 hora, 22 minutos e 30 segundos, eles falam assim, o Genuíno foi o primeiro
cara preso na guerrilha do Araguaia. Peraí, a gente acabou de falar de 64, vocês disseram que depois de 64 começam crimes hediondos, e daí você joga a prisão do Genuíno, que já aconteceu no começo dos anos 70. Então, peraí, você teve um salto aí de 64, você pulou para 72, 73. Calma lá. Aí você vai falar, em 1 minuto, 22, desculpe, de novo, 1 hora, 22 minutos e 33 segundos, que o Brizola organizou uma guerrilha. Olha aí a inversão da ordem cronológica. Ele fala 64, crimes hediondos, guerrilha do Araguaia, pula lá para os anos 70, daí ele volta na guerrilha que foi organizada, ou que foi inspirada pelo Brizola e pelo brizolismo. Por quê? Porque essa guerrilha é a guerrilha do Caparaó, que aconteceu em 66, com influência do Brizola, que estava exilado nesse momento, mas organizada principalmente por aqueles militares de baixa patente que tinham sido expulsos do exército, da marinha, com os atos institucionais a partir de 1964, e esses sujeitos começam, né, na Serra do Caparaó, a fazer uma tentativa de guerrilha. Mas é assim, é muito frustrada, porque eles entram com pouquíssimas armas para começar a organizar, para começar a treinar, eles não têm comida, eles basicamente se entregam, né? Quando a polícia e o exército chegam para fazer a repressão, eles praticamente se entregam porque eles não têm nada. Então, aquele 1 milhão que eles falam que o Brizola recebeu do Fidel Castro para comprar arma, olha, não sei para onde que foi essas armas, porque o Brizola não estava organizado com os setores comunistas, ele queria uma via própria para chegar ao poder, e esse dinheiro não chegou para a guerrilha que era inspirada no brizolismo, nas propostas da resistência, da cadeia da legalidade, do brizolismo lá atrás. Então, essa é outra coisa. Daí, eles vão dizer assim, temos grupos terroristas mais importantes, e fala diversos nomes, mas não fala quando. Eles falam assim, eu até peguei a lista aqui, ó, de quais são esses chamados grupos terroristas. Para começar, né, usa terrorista, que é uma linguagem que não é uma linguagem neutra, é uma linguagem que já está aderindo a um grupo lá em discussão. Né? Você já está absorvendo o juízo de valor de um dos personagens políticos, ou de um dos sujeitos coletivos políticos lá da época. Eles falam assim, olha, os grupos terroristas mais importantes lá em 1 hora, 24 minutos e 15 segundos, os grupos terroristas mais importantes foram ALN, Colina, MR8, PCdoB na guerrilha do Araguaia, VPR, VAR Palmares, MRT. Na sequência, eles vão falar sobre o atentado no aeroporto de Guararapes. Ou seja, eles estão falando da guerrilha organizada pelo Brizola, que é 66, daí eles falam dos grupos terroristas mais importantes, e daí eles falam do atentado no aeroporto de Guararapes, que também é de 66. Agora vejam comigo, eles estão falando de 66 e falam, no meio disso, eles falam dos grupos terroristas, dos grupos terroristas mais importantes. Veja só quando esses grupos efetivamente surgiram. A ALN, ela passou a se organizar definitivamente em 1969. Eles começaram com uma dissidência do PCdoB em 67, né, se organizaram em 68 e começaram a atuar em 69. A Colina, né, era quase totalmente formada, na verdade a maior parte dos movimentos de guerrilha, eles eram formados por estudantes, né, gente que tinha vindo do movimento estudantil, tinha se frustrado com a possibilidade de mudar alguma coisa através da pressão política, através do voto, etc., e acaba indo para a luta armada. A Colina é de 67. O MR8 também era muito forte a partir do movimento estudantil, ele começa em 68, né? Ele começa a preparar a ideia de foco guerrilheiro em 68, mas a militarização de verdade do MR8 acontece em 69. O PCdoB, na guerrilha do Araguaia, ele vai começar a infiltrar pessoas para fazer um trabalho de massas. A lógica deles era fazer uma guerra de massas, né? Na perspectiva maoísta, na perspectiva da linha chinesa. Eles começam a infiltrar pessoas na região do Araguaia em 69, 70. Os primeiros confrontos vão acontecer já bem dentro dos anos 70, 71, 72, etc. A VPR, ela vai surgir em dezembro de 68. Lembra, o ato institucional número 5 é de 13 de dezembro de 68. Né? E eles vão, no final, ali na metade de 69, vão se juntar com a VAR Palmares, que também, né, é mais ou menos desse período. O MRT vai surgir no início de 69. Então veja só o tamanho da inversão que eles acabam fazendo. Eles estão falando da guerrilha do Caparaó, que é uma coisa absolutamente frustrada, né, muito fraca, praticamente não tem força, não é necessário nem disparar quase que tiro nenhum para poder debelar essa guerrilha. Os caras estavam morrendo de fome, sem armas na Serra do Caparaó.
Falam do atentado à bomba no aeroporto de Guararapes, em 66, né? E no meio dessas duas coisas eles falam dessas organizações que eles chamam de terroristas como se fosse um processo único. Mas essa inversão, quer dizer, pegar o surgimento dessas organizações armadas, que é de 68 e 69, e falar em 66, é uma inversão, né? E ela não é inocente, ela é uma inversão que serve, eles cometem um erro cronológico, um erro básico. Aluno de primeiro ano de história sabe que não dá para você fazer um erro como esse na sua narrativa para justificar uma coisa. Veja, tem um outro detalhe, antes da gente falar desse problema cronológico, que a gente tem que dizer, é que o atentado em Guararapes a gente não tem certeza de quem foi que fez. Porque todos os outros atentados à bomba, né, que foram sendo feitos ao longo desse período, pelo começo ali das organizações armadas, que estavam ainda muito fracas, ainda muito desestruturadas, foram todos investigados, se chegou nos responsáveis, né, se definiu que o criminoso foi fulano. O atentado do aeroporto de Guararapes não foi investigado pelo governo. Nós vivíamos uma conjuntura de pressão sobre o Castelo Branco para fechar o regime. Então existe a possibilidade, ninguém pode falar que foi ou não foi, porque não foi investigado, não temos dados sobre isso, salvo engano. Pode ter sido um atentado da própria direita, da própria linha dura, né? Ou dos mais exaltados, dos mais radicais dentro dos militares e os seus associados civis. Essa possibilidade está colocada. Mas vamos voltar para a cronologia. Quando você faz essa inversão e você fala dos diversos atentados, eles dizem assim, né? Em 1/26 e 40, quando eles acabaram de falar do atentado no aeroporto dos Guararapes, eles falam, houve diversos atentados terroristas nos anos 60 e 70. Não. Você tem atentados a partir de 66, 67, 68, e isso vai até 70 no máximo, porque no comecinho dos anos 70, todas essas organizações, essa sopa de letrinhas que eles mencionaram, e são muito mais organizações, a gente tem quase que o triplo dessas organizações, cada uma delas com gente suficiente para encher uma Kombi, né? Encher um Fusca, às vezes fazer uma assembleia juntando o movimento inteiro dentro de um ônibus. Então são muitas organizações, e essas organizações vão acabar tendo levando essa culpa de ter gerado, né, o AI-5. Eles dizem assim, esses diversos atentados geram medo do terrorismo, e lá em 1/27 e 50 eles chegam no porquê que eles fizeram, a gente descobre por que eles fizeram essa inversão da ordem dos fatores, né? O medo do terrorismo foi o pretexto para a linha dura assumir o poder. Só que nesse processo de narrativa que eles fazem, eles tiram da descrição, então essa é outra coisa, eles tiram um fator que foi fundamental para esse acirramento político, que foram as manifestações de rua. Então veja, eles dão muita atenção para as marchas da família com Deus, pela liberdade, que acontecem lá em março, em abril, né? Depois em abril já como marchas da vitória, da Revolução ou do golpe de 64, mas eles praticamente não falam sobre as grandes manifestações de massa em 68, que começaram com estudantes em abril e foram trazendo cada vez mais a sociedade, a classe média, a igreja, etc., e foram até outubro de 68. Que tiveram um papel fundamental. O Costa e Silva, ele acaba tendo que receber as lideranças dessas passeatas lá no Palácio do Planalto. Então esse fator é um fator fundamental para entender esse acirramento, para entender esse processo, e eles apagam completamente do documentário. Então o que foi que eles apontam? Né? Que o medo do terrorismo foi o pretexto para a linha dura assumir o poder. Na verdade, faltou falar sobre essas manifestações de rua que são crescentes, são de massa, são arrebatadoras. Você tem brigas de rua, né, com as tropas do exército que são apagadas no documentário, porque muitas vezes essas tropas da polícia, as tropas do exército, acabam levando um baile das organizações estudantis, né? Você tem poucas organizações de guerrilha nesse momento, antes de 68, antes do final de 68, né, que é o AI-5. Essas poucas organizações de guerrilha ainda estão se organizando, e a linha dura, que tinha pressionado o Castelo Branco, começa a pressionar também o Costa e Silva. Então o Costa e Silva já é um cara mais duro que o Castelo Branco. Mas você também tem outros setores que são ainda mais duros. Tem gente que, por exemplo, estava tentando, né? O Bounier, por exemplo, era um militar do Paraçá que queria organizar um atentado terrorista de direita para depois botar a culpa na esquerda. E na confusão, sumir com uma série de políticos civis que não eram interessantes para eles e tomar o poder.
Então você percebe que tem, né, várias gradações. Os historiadores apontam, por exemplo, que dividir os militares entre Sorbonne e linha dura não é suficiente, porque você tem muitas gradações entre eles mesmos, né? Então, quando chega em 1,29 e 26 segundos, aí é que eles vão falar no AI-5. Então perceba, eles operaram uma inversão da ordem cronológica, eliminaram algumas coisas que são fundamentais para entender o período, eliminaram a intenção da linha, vamos dizer assim, dos grupos mais radicais, mais de direita, mais autoritários dentro dos próprios militares, forçando para chegar ao poder, para dar um outro direcionamento, quer dizer, eles não queriam aquela alternativa de devolver o poder para os civis, etc. Você tem essa divisão entre as forças armadas, e aí eles vão acabar falando assim, olha, foi por causa das organizações armadas que você tem o AI-5. Na verdade, a cronologia mostra pra gente que sempre houve não, né? Mas há muito tempo havia gente que queria fazer a luta armada e tomar o poder no modelo cubano. Acontece que essas pessoas eram sempre poucas, pouca gente dava atenção para elas, as pessoas nem estavam buscando as alternativas democráticas, eleitorais, e quando isso estava se fechando também, porque o regime acaba manipulando o sistema eleitoral para poder ganhar, né? Fecha partido político, caça deputados, manipula mesmo assim, através da força, o sistema político, esses grupos ainda vão tentar fazer uma pressão para o governo retroagir e voltar a uma condição democrática melhor para que eles pudessem continuar a luta do desafio, né, da perspectiva política deles e colocar isso como alternativa política, mas o que acaba acontecendo é que eles fazem manifestações de massa, vão para as manifestações de rua como alternativa para tentar conseguir esse recuo e essa democratização também. Então a esquerda nesse momento aí, né, essa esquerda estudantil, sindical, artistas, etc., ainda estão na tentativa de lutar democraticamente, de lutar através da manifestação, através das eleições, para conseguir retomar a discussão democrática que foi interrompida em 64. E o que acontece em 13 de dezembro de 68 é que finalmente esse grupo mais duro, né, mais autoritário entre os militares, ganha a parada e consegue impor o AI-5. Quando você tem o AI-5, o AI-5 basicamente significa o quê? Ninguém mais tem direito a nada, pena de morte pode acontecer, se você for pego na rua e alguém achar que você tem cara de terrorista, você vai acabar sendo preso, torturado, morto, ou seja, é o fim da lei, não existe mais direitos civis, direitos políticos já estavam complicados, mas acaba direito político, acaba direito civil, a gente entra numa ditadura absoluta e isso o próprio pessoal do Brasil Paralelo reconhece, né? Eu discordo de outra parte do documentário que eles falam que de 64 a 68 a gente praticamente não tinha ditadura. Né? Mas isso aí é coisa para outro vídeo. Então, final de 68, começo de 69, quem estava na luta democrática para tentar, né, fazer com que a gente voltasse para uma normalidade democrática, para continuar o debate sobre como deveria ser o caminho do Brasil, esse pessoal se vê em duas situações. Fico quieto, fico no meu canto, né, desmobilizo e espero essa situação passar, que foi o que a grande maioria fez, e os mais exaltados falaram assim, olha, não tem mais jeito via democracia. Então aquele pessoal que vinha mantendo, aquela meia dúzia, aquele pessoal que estava dentro do Fusca, né, que conseguia manter uma ideia de fazer uma revolta armada, teve um grande influxo de pessoas que foram para lá, né, que foram para essa posição da luta armada, porque a ditadura praticamente não deixou mais alternativa para você pensar em luta política na forma democrática. Então a grande parte se recolheu, né, ficou com medo, o que é natural, já que não se garante mais a vida de ninguém. E a parte mais exaltada da esquerda foi para a luta armada. Ou seja, nós praticamente não teríamos tido uma luta armada digna desse nome se não fosse o próprio AI-5. Né? O AI-5 ele radicaliza esse processo. Agora, qual é a força que esse pessoal vai ter para fazer a luta armada? Eu vou trazer aqui o livro de um norte-americano. Esse aqui é um dos livros que a gente mais usa como referência, né? Ele não é novo, tem muita coisa boa que está saindo, mas quando a gente vai buscar acompanhar a cronologia, acompanhar o que aconteceu, ele tem uma visão bastante interessante. E aí ele vai dizer assim, sobre a questão da guerrilha. Nós vimos anteriormente que os guerrilheiros se haviam tornado incômodos, mas que não representam grande ameaça para o governo antes do fim de 69.
Aliás, pelos padrões latino-americanos, eles não chegavam a impressionar. Em número de armas e de adeptos, eram muito inferiores, medidos per capita, aos tupamaros do Uruguai e aos motoneiros da Argentina. Os guerrilheiros do Brasil se tornaram mais conhecidos por causa do sequestro do embaixador dos Estados Unidos. No entanto, esta foi uma operação marginal em que os sequestradores queriam salvar alguns camaradas presos da tortura ou da morte. Os guerrilheiros pretenderam também, com o sequestro, dividir o governo. Chegaram perto. E mobilizar a opinião pública contra os generais. Esta última, uma meta fora de alcance. Então, acho que é interessante a gente olhar esse aspecto também da falta de força que a guerrilha tinha. Quem fala sobre essa questão de que o atentado de Guararapes não foi investigado é esse jornalista aqui, o Carlos Chagas, que faz um levantamento bastante detalhado sobre as várias sucessões presidenciais durante a ditadura, e nisso ele acaba trazendo uma coisa bastante interessante, que são essas várias informações sobre os eventos que estão em torno. Então, por exemplo, o atentado no aeroporto dos Guararapes, ele tem um significado dentro da lógica da sucessão do Castelo Branco pelo Costa e Silva. Percebam que se a gente tira isso do contexto, falar alguém explodiu uma bomba lá, foi a esquerda, foi a luta armada. Não necessariamente. Se você coloca esse contexto e se coloca o fato de que aquilo não foi investigado, você já pode começar a entender que pode ser que esteja uma outra coisa aí que não foi levada em consideração antes. Então, voltamos a dizer, as coisas não são tão simples, não são tão fáceis como o pessoal do Brasil Paralelo coloca lá no documentário deles. E como vocês estão começando a perceber, não tem nada de isento. Eles partem de uma posição e vão procurar as coisas só na ordem que interessa para a posição deles e só as coisas que interessam para confirmar a posição deles. Isso é viés de confirmação. Esse é um dos piores erros que alguém que quer buscar um discurso certo sobre o passado, sobre a ciência, é capaz de fazer. Gente, muito obrigado por assistir, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você está aqui chegando pela primeira vez, por favor, inscreva-se no canal, que você assim ajuda a gente no nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo com aquele seu vizinho da esquina que está encantado com a isenção do Brasil Paralelo. E se você já é inscrito, muito obrigado. Compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Por favor, clique no sininho para receber as notificações quando saírem os vídeos novos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.